Você já parou para sentir o exato segundo em que seu coração bate pela primeira vez a cada manhã? Aquele instante minúsculo em que o céu ainda está em silêncio e sua mente decide a quem dar o primeiro pensamento pode parecer insignificante, mas é ali que se determina o rumo das suas próximas 24 horas. Jesus sabia disso. Antes de curar multidões, ele buscava o Pai na penumbra. Davi praticava isso. Pela manhã ouvirás a minha voz. Salmo 5:3. E hoje, o Espírito sussurra a mesma coisa para você. Acorde com Deus em primeiro lugar ou acordará carregando o mundo sobre os ombros. Talvez ontem você tenha se levantado com pressa, olhando o celular, remoendo dívidas e afazeres e sentiu a ansiedade se sentar à sua mesa antes mesmo do pão. Hoje, o Pai te oferece um novo começo, um amanhecer, onde a voz dele silencia o ruído, a paz dele substitui o medo e a luz dele reorganiza suas prioridades. Não estou falando de religião nem de fórmulas longas. Estou falando de um encontro íntimo, cru e honesto, onde você entrega seu primeiro fôlego e recebe direção, força e propósito. Antes de seguir em frente, declare nos comentários: hoje acordo com Deus em primeiro lugar. Sua presença alinha minha mente, seu amor acende minha fé e seu poder transforma o meu dia. Permita que essa oração seja a chave que abre a jornada que vocês estão prestes a construir juntos. Número 1. O chamado que muda destinos. Você já se perguntou se está realmente acordado ou apenas funcionando? Porque há uma grande diferença entre viver e simplesmente existir. Deus te diz hoje: desperta, levanta-te, resplandece. Esse não é um chamado genérico, é pessoal, direto à sua alma. Isaías 60. 1. Não é poesia vazia, é uma instrução divina com poder para romper correntes invisíveis. Você não precisa esperar até amanhã, nem até domingo, nem até que tudo esteja alinhado. A luz de Deus está disponível agora mesmo, hoje, neste exato instante. E quando você decide começar o seu dia com Deus, sua vida já não pode continuar a mesma. Não porque as circunstâncias mudem magicamente, mas porque você muda por dentro, e essa mudança transforma tudo. Muitos vivem presos em um torpor espiritual, não porque escolheram se afastar de Deus, mas porque foram se apagando aos poucos. Uma oração sem alma, uma rotina sem paixão, uma Bíblia que já não se abre, um coração que já não arde. O inimigo não precisa te destruir se conseguir te adormecer. Se ele te fizer viver no automático, longe do seu propósito, ele já venceu bastante. Mas hoje é um dia diferente. Hoje Deus bate a porta do seu coração e te chama para despertar. Não para que você simplesmente faça mais coisas, mas para que viva com intenção, com fogo, com direção divina. Você não foi criado para apenas sobreviver. Você foi criado para resplandecer. O despertar espiritual não chega como um raio emocional que te arrebata. Ele chega como uma decisão, uma resposta consciente. É olhar para a sua vida e dizer: chega. Chega de viver sem propósito. Chega de ignorar a voz de Deus. Chega de caminhar sem direção. Despertar não é sentir, é escolher. Escolher buscar a Deus antes do barulho do mundo. Escolher abrir a palavra antes das redes sociais. Escolher se ajoelhar em oração, mesmo quando não sente nada. Porque talvez no início você não sinta, mas depois algo se acende, algo muda. Porque Deus responde aos que o buscam, não aos que apenas esperam sentir. E quando você decide despertar, Deus responde com poder. Dentro de você há uma luz que não é sua, mas que te foi dada. Uma centelha do céu, um potencial divino esperando ser ativado. Você não precisa ser perfeito para que essa luz se acenda. Só precisa dizer sim. Sim, Senhor, quero caminhar contigo. Sim, quero te ver primeiro a cada manhã. Sim, quero que tua presença seja o mais importante do meu dia. E quando você dá esse passo, essa luz começa a brilhar.
Não com gritos nem ostentação, mas com paz, com convicção, com integridade, com uma paz que não se pode fingir, com uma certeza que não se pode copiar. Sua vida começa a falar mesmo quando você se cala, porque o resplendor não precisa de explicações. O resplendor é testemunho, e sabe o que acontece quando você brilha? Os outros percebem. Você não precisa convencer ninguém, não precisa dizer, estou mudado. Eles verão como você enfrenta os problemas, como fala, como perdoa, como decide, como prioriza. Verão Jesus em você, mesmo sem entender, porque um coração desperto não pode ser escondido. É como uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Ilumina sem pedir licença. E essa luz, essa transformação, é a maior evidência de que Deus está vivo em você. Não é emoção, é presença, não é aparência, é essência. E tudo começou quando você decidiu despertar com Deus em primeiro lugar. Talvez você se identifique com esses sinais do sono espiritual. A oração parece vazia, a Bíblia pesa, sua fé parece distante. Talvez por fora tudo esteja certo, mas por dentro você está dormindo. Hoje é o dia de romper esse ciclo, não com culpa, mas com clareza. Porque Deus não te condena, Ele te chama, não te acusa, Ele te convida, não te exige, Ele te oferece. E você pode responder, pode começar de novo. Você não precisa ter tudo resolvido, só precisa começar. Colocar Deus em primeiro lugar, não só com palavras, mas com o coração. E pouco a pouco, dia após dia, essa conexão se fortalece. A neblina se dissipa, o fogo retorna. O mundo te oferece distrações para te manter adormecido. Telas, barulho, urgências que parecem importantes, mas não são. Mas o Espírito Santo sussurra, chama no secreto, te convida a espaços de silêncio onde sua alma pode respirar. Há lugares onde você pode ouvir a voz que dá vida. Talvez o despertar não seja imediato, talvez seja uma jornada, mas a cada dia que você escolhe buscar a Deus, está um passo mais perto desse resplendor que transforma. E o mais belo é que você não desperta sozinho. Deus caminha contigo, te sustenta quando você vacila, te anima quando você duvida, te guia quando você não sabe para onde ir. Então hoje, pare um instante, respire e faça a si mesmo esta pergunta. Se Deus me perguntasse agora mesmo, você está acordado ou ainda dorme espiritualmente? O que minha alma responderia? Seja qual for sua resposta, há graça suficiente para começar. Não amanhã, não quando você tiver tempo, hoje. Porque quando você começa seu dia com Deus, tudo muda. E não falo das coisas externas, falo de você, sua percepção, sua atitude, sua paz, sua esperança. E com o tempo, sim, também o externo muda. Porque quando você muda, seu mundo muda. Então levante-se, resplandeça, porque chegou a sua luz, e sua vida nunca mais será a mesma. Número 2. A prioridade que reorganiza tudo. Você já se perguntou o que aconteceria se reorganizasse toda a sua vida a partir de um único princípio? Jesus disse com clareza em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. É uma declaração que dispensa enfeites, mas precisa ser compreendida em profundidade, porque não é apenas um versículo bonito para decorar, é um modelo de vida. É a chave que abre portas, alinha caminhos e traz paz onde antes havia confusão. Não se trata de uma promessa mágica, trata-se de um princípio espiritual. Quando Deus vem em primeiro lugar, todo o resto encontra o seu lugar. O problema é que muitas vezes vivemos como se tudo mais fosse prioridade. O trabalho, os filhos, as contas, os compromissos, as expectativas dos outros. Damos o primeiro lugar às urgências, às preocupações, até mesmo ao entretenimento. E quando isso acontece, algo se desorganiza dentro de nós. A gente sente, falta algo.
sentimos-nos exaustos, desconectados, confusos, porque quando o eterno não ocupa o primeiro lugar, o temporal se torna um tirano. Quando Deus não é o centro, tudo mais disputa nossa atenção, e o resultado é caos. Caos interior, caos emocional, caos espiritual. Buscar primeiro o reino não significa se tornar religioso ou abandonar responsabilidades. Significa viver cada dia com a consciência de que sua vida tem um propósito eterno. Que suas decisões reflitam que Deus é mais importante que seu conforto. Que sua agenda revele que você prioriza o que tem valor eterno acima do que é imediato. É uma forma de pensar. É um estilo de vida. Quando você escolhe começar seu dia com Deus, quando separa um tempo real para buscar sua presença, quando decide se alinhar com sua justiça, algo começa a mudar. Não por fora, primeiro por dentro. E essa ordem interior começa a se refletir nos seus relacionamentos, nas suas finanças, na sua paz, na sua visão. A justiça de Deus não é apenas um conceito teológico, é um padrão de vida. Buscar sua justiça é permitir que Ele defina o que é certo e o que não é. É deixar que sua palavra te molde, que sua verdade te confronte, que seu amor te cure. Você não pode colocar Deus em primeiro lugar e continuar o mesmo. Sua presença sempre transforma. Seu reino traz ordem, direção e sentido. É como acender uma lâmpada em um quarto escuro. De repente, você enxerga o que antes não via. Toma decisões com mais clareza. Se liberta de pesos que não eram seus. Seu caráter começa a refletir o de Cristo, e isso é o mais poderoso. Não é só a sua agenda que se reorganiza, é a sua alma. E então acontece o que Jesus prometeu. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse que você teria que persegui-las. Ele não disse que você se desgastaria tentando merecê-las. Apenas disse que seriam acrescentadas, automaticamente, sem ansiedade, sem manipulação. Porque quando suas prioridades estão alinhadas com as de Deus, Ele cuida do resto. E não é uma promessa poética, é uma realidade espiritual que milhares já comprovaram. Quando você busca Deus em primeiro lugar, as portas se abrem, os fardos se aliviam e a paz reina no seu coração, mesmo no meio do caos externo. Mas para viver isso, é preciso uma avaliação honesta. O que está ocupando o primeiro lugar na sua vida? O que sua agenda revela? O que dizem seus pensamentos ao acordar? Onde estão, de fato, suas prioridades? Porque podemos dizer com palavras que Deus é o primeiro, mas os fatos sempre falam mais alto. E não se trata de culpa, trata-se de correção amorosa. Deus não te repreende, Ele te lembra. Ele te chama de volta à ordem correta, a tirar do trono tudo o que você colocou acima dele. A entregar não só seus domingos, mas suas segundas-feiras, suas decisões, seus sonhos, seus recursos. Talvez você esteja percebendo que há muitas coisas competindo pelo trono do seu coração. E tudo bem. Reconhecer isso é o primeiro passo. A reorganização não acontece da noite para o dia. É progressiva, é diária. É uma série de pequenas decisões que, com o tempo, produzem uma mudança profunda. Hoje você pode começar. Hoje você pode dizer: Senhor, quero que Tu sejas o primeiro, não só com palavras, mas com atitudes. E então algo começa a se alinhar. Não porque tudo será perfeito, mas porque tudo começará a ter propósito. Você começa a viver do céu para a terra, e não o contrário. Imagine o que aconteceria se você realmente vivesse assim, se a cada manhã você acordasse buscando o rosto dele, se cada decisão fosse guiada por sua palavra, se suas prioridades refletissem seu amor por ele. Você não acha que sua vida seria completamente transformada? Porque não é apenas que Deus abençoa a sua vida, é que quando Ele é o primeiro, sua vida se torna uma bênção para outros. Você se torna uma extensão do reino dele na terra. E esse é o verdadeiro sucesso. Viver de tal forma que o céu seja percebido na sua agenda, no seu caráter, nas suas prioridades.
Então hoje não se trata de fazer mais. Trata-se de colocar Deus em primeiro lugar. E quando Ele é o primeiro, todo o resto se organiza. Tudo. Porque onde há reino, há propósito. Onde há justiça, há paz. E onde há ordem divina, há plenitude. Número 3. O poder do encontro matutino. Você já se perguntou por que Jesus, sendo o Filho de Deus, sentia a necessidade de se levantar bem cedo para orar? Marcos 1:35 diz que, levantando-se de manhã, muito antes de clarear o dia, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Não foi uma exceção, era seu hábito, sua prioridade, seu segredo. E se Jesus, com todo o seu poder, dependia desse encontro matutino com o Pai, como nós não iríamos precisar disso também? Esse versículo é mais do que uma descrição, é um convite, um modelo a ser seguido, um mapa para uma vida espiritualmente fortalecida. E quando você escolhe começar seu dia com Deus, tudo muda, porque você não começa com seus pensamentos, suas cargas ou pendências, mas com a sua presença. Jesus entendia que antes de enfrentar multidões, exigências, críticas e milagres, precisava de intimidade e, por isso, madrugava, antes do barulho, antes do caos, antes do cansaço. Há algo sagrado nesse momento em que tudo ainda está em silêncio. Enquanto o mundo dorme, você está cara a cara com seu Criador. Não há interrupções, não há distrações, só você e Deus. Essa tranquilidade, esse espaço sem ruído, é solo fértil para que seu espírito respire. E quando você respira na presença dele, sua alma se alinha, seus pensamentos se organizam e seu dia toma um novo rumo. Não porque será perfeito, mas porque você está conectado à fonte do poder. O lugar deserto não é apenas um ponto geográfico, é uma atitude do coração. Significa se afastar intencionalmente. Significa dizer ao mundo, agora não. Significa priorizar o alimento da alma acima do bombardeio de notícias, mensagens e responsabilidades. Afastar-se fisicamente ajuda a se desligar espiritualmente do sistema que quer roubar o seu foco. Pode ser um cômodo, um cantinho da sua casa, um banco no parque. O importante não é o lugar, é a intenção. É o ato de se desconectar do barulho para se conectar com a voz que mais importa. E quando você entra nesse lugar, algo começa a acontecer. A oração não é apenas uma prática espiritual, é um recarregamento divino. Assim como seu corpo precisa de alimento para funcionar, seu espírito precisa de comunhão para resistir, discernir e vencer. Quando você ora pela manhã, está carregando seu espírito com a força do alto. Você não sabe o que o dia trará, mas sua alma já está firme. Você não conhece os desafios que virão, mas já está ancorado. Você não está sozinho. Começou com Deus. E isso faz toda a diferença. A oração matinal não muda o que vai acontecer do lado de fora. Muda como você vai enfrentar tudo isso. Mas não se trata apenas de fazer isso um dia. A constância é a chave que abre profundidade. Um encontro é bom, mas um relacionamento se constrói com regularidade. Quanto mais você faz, mais natural isso se torna. E quanto mais natural, mais profundo. Chega um ponto em que você não consegue começar o dia sem esse tempo, porque você sabe o que perde quando o ignora. Porque sente a diferença quando não o faz, porque percebe que essa conexão não é luxo, é necessidade. É como respirar, nem sempre se nota, mas sem isso nada vive. Agora, sejamos honestos, o corpo sempre vai resistir, sempre vai querer dormir um pouco mais, sempre vai dizer, só mais 5 minutos. Mas é aí que entra a disciplina do amor. Acordar cedo para orar não é castigo, é presente. É dizer a Deus, tu vales mais que o meu conforto. E toda vez que você vence a carne, seu espírito cresce. Não se trata de heroísmo espiritual, mas de compromisso real, porque quem busca, encontra, e quem madruga, encontra primeiro. Criar o ambiente também importa. Você não precisa de um altar de ouro.
Só precisa de silêncio, uma Bíblia aberta, um coração disposto e a expectativa de que Deus vai falar com você. Porque Ele fala sim, talvez nem sempre com uma voz audível, mas sempre com clareza interna, às vezes com consolo, outras com direção e muitas vezes com correção, mas sempre com amor. E mesmo que no início você não sinta nada, não se frustre. A presença de Deus não depende das suas emoções. Ele está ali mesmo quando você não percebe. Porque a comunhão verdadeira vai além do que se sente. É um ato de fé. É confiar que mesmo sem fogos de artifício, algo em você está sendo nutrido. Há uma grande diferença entre uma oração mecânica e uma oração íntima. Repetir frases vazias não transforma ninguém, mas falar com Deus, como com um amigo, com honestidade, com vulnerabilidade, com desejo real de ouvir, isso muda tudo. Você não precisa de palavras bonitas, só precisa de verdade. Um coração sincero que diga: aqui estou, Senhor, fala comigo, guia-me, acompanha-me. E Ele sempre responde. Talvez não com o que você espera, mas sempre com o que você precisa. Então hoje, volte a olhar para esse exemplo de Jesus. Ele, que podia fazer milagres com uma palavra, escolhia buscar o Pai de madrugada. Que desculpa válida podemos ter nós para não fazer o mesmo? Talvez hoje seja o dia em que você decide acordar um pouco mais cedo, não por obrigação, mas por comunhão. Talvez hoje você inicie o hábito que vai transformar seus dias, suas decisões, sua relação com Deus. E se você decidir fazer isso, prepare-se, porque quando você começa seus dias com o Pai, sua vida nunca mais será a mesma. Acorde com Deus em primeiro lugar e veja como sua vida, pouco a pouco, começa a se transformar completamente. Número 4. Palavras que dão vida a cada dia. Você já parou para pensar quanta energia dedica a alimentar seu corpo e quanta dedica a nutrir sua alma? Vivemos em uma cultura obcecada pelo físico, contamos calorias, seguimos dietas, planejamos rotinas, e isso é bom. Mas muitas vezes, enquanto nosso corpo está cheio, nosso espírito está desnutrido. Deuteronômio 8:3 diz com clareza: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Isso não é apenas um alerta espiritual, é uma necessidade existencial. Você não foi criado para viver apenas do que é visível. Sua alma clama por uma nutrição que só a palavra de Deus pode dar. A alma também sente fome, embora muitas vezes a disfarcemos com distrações. Aquela ansiedade constante, aquela falta de propósito, aquele vazio silencioso, muitas vezes é fome espiritual. E só há uma fonte que realmente sacia: a palavra que sai da boca de Deus. É alimento vivo, não é teoria, não é letra morta, é vida, é direção, é consolo, é correção, é presença. Toda vez que você abre a Bíblia, não está apenas lendo um texto antigo, está se sentando à mesa do Rei, está recebendo alimento direto do céu, está fortalecendo seu espírito para enfrentar um mundo que esgota, que confunde, que desgasta, e esse alimento não pode ser eventual. Assim como você não pode comer apenas uma vez por semana e esperar estar saudável, também não pode se alimentar espiritualmente só no domingo e esperar ter uma fé forte. A palavra de Deus é pão diário. A cada manhã, a cada noite, em cada momento em que a alma precisa de direção ou força. É como o maná que caía do céu no deserto, suficiente para cada dia. Se tentassem guardá-lo para o dia seguinte, ele se estragava. O mesmo acontece com sua alma. Ela precisa de alimento fresco, revelação diária, contato constante com o eterno. E quando você não faz isso, a alma mostra. A desnutrição espiritual nem sempre é visível aos olhos, mas seus sintomas são sentidos. Fraqueza diante das tentações, pensamentos confusos, reações impulsivas, perda de discernimento, irritabilidade sem causa aparente, sensação de vazio. Não porque Deus tenha te deixado, mas porque você se desconectou do alimento que mantém viva a conexão.
O inimigo não precisa tirar sua fé de uma vez. Basta que você pare de alimentá-la, porque uma fé fraca não resiste às tempestades. Mas uma fé nutrida diariamente pela palavra se torna resistente, estável e luminosa. Agora, não se trata apenas de ler por ler. Há uma diferença profunda entre ler e se alimentar. Ler pode ser um ato acadêmico, mecânico, superficial. Alimentar-se é diferente. É meditar, é escutar, é aplicar. É ler um versículo e deixar que ele penetre o coração. É perguntar a Deus: o que o Senhor quer me dizer com isso hoje? É permitir que o texto te molde, não apenas te informe. É comer com fome espiritual, com expectativa de vida, com desejo de transformação. E quando você faz isso, a palavra ganha vida. Torna-se remédio em meio à dor. Torna-se espada contra a tentação. Torna-se mapa quando você não sabe para onde ir. Mas para isso, é preciso aprender a aplicá-la. Não é só ler, é buscar princípios para cada situação, promessas para cada desafio, direção para cada decisão. A Bíblia não é um livro teórico, é um guia prático para a vida. Contém respostas para hoje, para este momento. E toda vez que você a consulta com fé, encontra algo novo, algo oportuno, algo exato. Também é importante lembrar disso, ouvir sermões, ler devocionais. Até mesmo este vídeo nunca deve substituir seu contato direto com as Escrituras. Tudo isso pode complementar, mas nada substitui a voz original. Há muita opinião humana bem intencionada, mas só a palavra tem autoridade eterna. Só a palavra penetra até o mais profundo. Só a palavra renova a mente e transforma o coração. Por isso, você precisa voltar a ela, diariamente, conscientemente, com humildade. E se você quer que essa palavra viva esteja sempre disponível para você, há uma prática que não deve ser negligenciada: a memorização. Guardar versículos no coração é como ter provisões prontas quando a fome chega. É como ter a geladeira espiritual cheia em tempos de escassez. Não espere estar em crise para buscar. Encha-se agora, memorize agora. E verá que, no momento certo, o Espírito Santo lembrará exatamente o que você precisa. Porque a palavra que é guardada no coração não se esquece, ela se ativa. Então hoje eu te convido a fazer uma avaliação real. Olhe para a sua semana passada. O que você alimentou mais, seu corpo ou seu espírito? Quanto tempo você deu à voz de Deus em comparação com o tempo que deu às vozes do mundo? Se você perceber que está espiritualmente desnutrido, não se culpe, mas desperte, porque Deus te diz hoje: desperte com a minha palavra primeiro e verá como sua vida será completamente transformada. Não se contente com migalhas quando há um banquete preparado para você a cada manhã. Levante-se, abra a Bíblia e alimente-se daquilo que realmente dá vida. Porque não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Número 5. Transformação de dentro para fora. Você já sentiu que, por mais que tente mudar, algo dentro de você te puxa de volta para o mesmo lugar? Como se o passado, as etiquetas, os erros, ou até mesmo a sua forma de pensar te mantivessem preso a uma versão antiga de si mesmo? Mas hoje Deus te diz: desperte com Cristo em primeiro lugar e veja como sua vida será completamente transformada. Porque quando você está em Cristo, você não apenas melhora, você é feito novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz com total clareza: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso não é uma promessa futura. É uma realidade presente. Não se trata de aspirar ser melhor. Trata-se de receber uma identidade completamente diferente. Ser uma nova criatura não é um conceito religioso. É uma revolução espiritual.
É o milagre mais profundo que pode acontecer no ser humano, porque não começa por fora, começa por dentro. Seu espírito é regenerado, sua essência é restaurada, seu design original é ativado. Você já não é definido pela sua história, mas pela obra de Cristo em você. Não é apenas uma mudança de comportamento, é uma mudança de natureza. Você é feito novo. Aquele que estava morto espiritualmente foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, e isso muda tudo. E quando a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, ela diz isso com autoridade, sem dúvida, sem condições. As etiquetas que te colocaram, os fracassos que você carregou, os hábitos que te dominaram, as vozes que disseram "você não consegue", tudo isso perde a legalidade diante da nova identidade que você recebe em Cristo. Por que continuar vivendo sob condenação se você foi chamado para a liberdade? Por que continuar tomando decisões com base no medo, se agora você tem acesso à mente de Cristo? O velho já não tem poder sobre você, a não ser que você continue dando esse poder a ele. Mas hoje você pode romper com isso. Hoje você pode olhar para o céu e dizer: isso já não me define, eu sou uma nova criatura em Cristo. E o mais belo é que essa transformação toca todas as áreas. Nada permanece igual. Seus relacionamentos começam a ser curados. Sua maneira de pensar muda. Seu modo de falar se alinha com o amor. Seu propósito é revelado. Suas decisões deixam de ser baseadas em reações e passam a vir da revelação. Porque quando Cristo vive em você, o novo não é apenas uma camada sobre o velho, é uma vida nova brotando do coração. Não se trata de se comportar bem para agradar a Deus. Trata-se de permitir que o Espírito te transforme desde a raiz. E quando você coopera com essa obra, o sobrenatural começa a se manifestar no cotidiano. Agora, isso não é obra humana. Não é que você se esforça para mudar e Deus te aplaude. É Deus quem produz a mudança e você colabora com Ele. É a graça dele que te dá uma nova vida. É o Espírito dele que te guia no processo. Mas existe uma parte que cabe a você: render-se, parar de resistir, soltar o controle, abrir o coração, permitir que essa nova semente que ele plantou cresça e dê fruto. E isso exige fé, exige entrega, exige que você acredite mais na palavra dele do que na sua experiência passada. E mesmo que a nova criatura nasça no momento da conversão, o desenvolvimento dessa nova vida é progressivo. Não se frustre se ainda vir coisas antigas surgindo. Não se desespere se nem tudo mudar da noite para o dia. O importante não é a velocidade, é a direção. Você está em processo, você está avançando. A cada dia em que você desperta com Cristo, algo dentro de você se alinha um pouco mais com a imagem de quem te criou. É como uma borboleta saindo do casulo. Já não é lagarta, mas ainda está aprendendo a abrir suas asas. Para avançar nessa transformação, você precisa renovar sua mente. Porque, embora seu espírito tenha sido regenerado, sua mente foi treinada por anos em padrões destrutivos. E esses padrões não se rompem com emoção, se rompem com verdade. Por isso, encha sua mente com a palavra. Fale sua nova identidade. Rejeite as mentiras. Mude sua maneira de pensar e você verá sua maneira de viver mudar. Identifique as coisas velhas que ainda carrega, talvez uma atitude, um hábito, uma forma de falar, e deixe tudo isso para trás, porque já não pertence a você, já não te representa. Você não se veste com o velho quando tem roupas novas do céu. E seja paciente consigo mesmo. A transformação é real, mas também é um caminho. Deus não tem pressa, Ele tem compromisso com você. Ele não te abandona quando você falha. Ele te levanta, te limpa e te lembra quem você é. E você precisa fazer o mesmo. Lembrar-se todos os dias de que não é mais escravo do passado, que sua história não define seu destino, que sua nova identidade em Cristo é seu ponto de partida. Então, pergunte-se hoje:
Estou vivendo a partir do meu passado ou da minha nova identidade em Cristo? Se você ainda está carregando o velho, é hora de soltar. Se ainda está duvidando do novo, é hora de crer. Desperte com Cristo. Afirme sua identidade. Caminhe no novo. Porque quando você vive de dentro para fora, a transformação já não é apenas uma esperança. É uma realidade que se vê, se sente e se espalha por cada canto da sua vida. Número 6. Força para cada batalha. Você já se sentiu cansado, não apenas fisicamente, mas na alma? Como se cada passo que você dá pesasse mais do que o anterior, como se seu coração caminhasse arrastando correntes invisíveis. Há momentos na vida em que as forças humanas simplesmente não são suficientes, onde nem dormir renova, nem conversar alivia, nem pensar mais traz clareza. E é aí que entra a promessa de Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa palavra não é apenas poesia espiritual. É uma verdade prática que pode mudar a forma como você enfrenta cada dia. Porque quando você desperta com Deus em primeiro lugar, recebe uma força que não vem de você, vem dele. Esperar no Senhor não é cruzar os braços nem se resignar ao sofrimento. É uma espera ativa, é confiar quando você não entende. Adorar quando não vê, declarar promessas quando tudo parece estar em silêncio, é uma atitude do coração que diz: Senhor, eu não sei como nem quando, mas sei que Tu virás. Essa confiança ativa é a chave que abre o depósito de forças celestiais. Não porque você mereça, mas porque Deus se alegra em fortalecer quem confia. Esperar em Deus é uma forma de luta. É permanecer firme quando tudo dentro de você quer desistir. E essa espera não é vazia. Ela produz algo real. Ela produz força, uma força que não se compara à humana, porque é sobrenatural. As forças que Deus renova não são uma simples motivação emocional. Não são um tapinha nas costas, nem um impulso passageiro. São forças do céu. É uma energia interna que renova sua mente, fortalece sua fé e estabiliza seu coração. Quando você recebe essas novas forças, você não apenas sobrevive, você avança. E faz isso em 3 dimensões. Às vezes, Deus te permite voar acima dos problemas como a águia, elevando-se com visão clara, sem esforço humano. Outras vezes, você precisa correr. São aqueles períodos intensos em que você precisa tomar decisões rápidas, sustentar grandes pesos, e mesmo assim você não se cansa. E então vêm as estações em que o chamado é simplesmente caminhar. Não há emoção, não há milagres visíveis, apenas constância. Mas mesmo assim, você não se fatiga, porque sua força vem dele. O que Deus promete em Isaías não é a ausência de batalhas. É a garantia de resistência sobrenatural no meio delas. Ele não promete que tudo será fácil, mas promete que você não cairá exausto. Não porque você é forte, mas porque Ele renova seu interior. E quanto mais batalhas você enfrenta com fé, mais força você desenvolve. Cada vitória que Deus te deu no passado é um testemunho vivo de que você pode confiar nele no que está enfrentando agora. A batalha de hoje se vence lembrando do que ele já fez ontem. E quando sua história está marcada pela fidelidade dele, seu presente se enche de confiança. Mas há uma grande diferença entre lutar com suas forças e lutar com as de Deus. Como saber? Quando você depende do que é humano, o cansaço te domina rapidamente. A frustração te consome. A ansiedade te paralisa, mas quando você espera no Senhor, mesmo que as circunstâncias não mudem imediatamente, você muda por dentro. E essa mudança é visível. Há paz no meio do caos. A direção onde antes havia confusão. Há estabilidade mesmo quando o chão treme. Esse é o sinal de que você está sendo sustentado por forças que não nascem de você. Esperar em Deus se aprende. Se exercita. No meio da pressão,
você escolhe adorar. No meio do medo, você escolhe lembrar das promessas. No meio do silêncio, você escolhe orar. E pouco a pouco, aquilo que parecia um peso insuportável começa a ficar mais leve, porque você não está carregando sozinho. Deus caminha com você. E aquilo que você não consegue mudar com seu esforço, Ele transforma com o seu poder. E cuidado com as fontes erradas de energia. Há motivações temporárias que parecem força, mas evaporam no primeiro golpe forte. Há palavras humanas bem intencionadas, mas sem poder eterno. Só Deus renova verdadeiramente. Só o Espírito dele dá poder que não se apaga. Só sua palavra alimenta a resistência da alma. Davi enfrentou gigantes porque confiava no Deus que lhe deu forças quando ainda era um pastor desconhecido. Daniel resistiu aos leões porque sabia em quem havia crido. Paulo suportou prisões, naufrágios e rejeição porque sua força não vinha do corpo, vinha da fé. Hoje eu te convido a fazer uma avaliação honesta. Na batalha que você está enfrentando, você está dependendo das suas forças ou esperando nas de Deus? Você está lutando sozinho ou descansando naquele que luta por você? Talvez hoje você não precise de mais estratégias, precise de mais silêncio, não de mais velocidade, mas de mais confiança. Desperte com Deus em primeiro lugar, entregue a Ele suas cargas e receba suas novas forças. Não desista, você não está sozinho. Ainda dá para voar, ainda dá para correr, ainda dá para caminhar, porque se você espera no Senhor, terá novas forças, e aquilo que parecia impossível se tornará testemunho. Número 7. Paz que excede todo entendimento. Você já sentiu que sua mente não para? Que seu coração está preso entre pensamentos que você não consegue calar e emoções que não consegue organizar? Vivemos em um mundo onde o barulho externo se transforma em caos interno. Mas Deus te diz hoje, desperte com a minha paz em primeiro lugar, e você verá como sua vida será completamente transformada. Filipenses capítulo 4, versículo 7, nos revela uma promessa poderosa. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa não é uma paz comum. Não é uma emoção passageira. É um estado sobrenatural, uma cobertura espiritual que te protege por dentro quando tudo lá fora parece desmoronar. A paz de Deus não depende do que acontece ao seu redor. Ela não está condicionada ao saldo da sua conta bancária, à saúde do seu corpo, à resposta daquela pessoa por quem você espera, nem ao fato de tudo se resolver do jeito que você gostaria. É uma paz que habita no meio do conflito, que flui mesmo nas lágrimas, que permanece mesmo quando as respostas não chegam. É a evidência de que Deus reina acima do seu entendimento, de que você não precisa saber de tudo para descansar, porque há algo mais forte que sua lógica, a presença dele. Quando a Bíblia diz que essa paz excede todo entendimento, ela está nos dizendo que não é racional, não é previsível, não é humana, é divina. E por isso ela confunde quem está ao seu redor. Porque eles não entendem como você ainda está de pé, como ainda consegue sorrir, como ainda confia. Mas você sabe a razão. Sua paz não vem do mundo, vem de Cristo. Não é que não doa, não é que você não chore, é que no meio de tudo, seu coração não se quebra, porque está guardado. E essa é outra palavra-chave, guardará. Não é uma paz decorativa, é uma paz protetora. Atua como um sentinela, como um escudo espiritual. Guarda seus pensamentos quando a ansiedade quer roubar sua estabilidade. Guarda seu coração quando a tristeza quer endurecê-lo. É como uma muralha invisível ao redor da sua alma, que impede o inimigo de penetrar com mentiras, medo e confusão. Você não está à deriva emocionalmente. Você está resguardado pela paz de Deus. E isso muda tudo.
porque tanto o coração quanto a mente precisam ser guardados. São os lugares onde começam as batalhas mais intensas. O coração com suas feridas, seus apegos, suas emoções voláteis, e a mente com seus pensamentos repetitivos, suas dúvidas, seus medos projetados para o futuro. Sem a paz de Deus, ambos ficam expostos, mas em Cristo estão sob vigilância. Em Cristo você não encontra apenas consolo, encontra estrutura interna, encontra ordem emocional, encontra estabilidade. E essa paz só é encontrada nele, não em uma fórmula, não em um livro de autoajuda, não em uma distração momentânea. A verdadeira paz não é a ausência de problemas, é a presença de Deus. Somente em Cristo Jesus, em relacionamento com Ele, essa paz se torna acessível. Não é uma ideia bonita, é uma experiência real, mas você precisa ativá-la. Como? Orando quando tudo em você quer gritar, adorando quando sua alma quer desistir, lembrando das suas promessas quando o medo quiser te convencer de que você está sozinho, focando sua mente no caráter dele, fiel, constante, amoroso, soberano. Há sinais claros quando você está perdendo essa paz. Ansiedade que consome, preocupação que tira o sono, irritabilidade constante, um medo surdo que você nem sabe de onde vem. Tudo isso não é apenas sintoma emocional, é um sinal espiritual. É sua alma clamando por refúgio. E Deus te oferece esse refúgio, não para te livrar dos problemas, mas para te dar firmeza no meio deles. Não para que você fuja, mas para que resista com paz. Manter essa paz como estilo de vida exige intenção. Não é passividade, é disciplina espiritual. É começar cada dia em silêncio com a palavra, com oração sincera. É encerrar o dia agradecendo, soltando, perdoando. É decidir que nenhuma situação tem mais autoridade sobre o seu bem-estar do que Cristo dentro de você. Essa é a chave. Não é evitar a dor, é caminhar no meio da dor com uma paz que não se quebra. Então hoje te faço uma pergunta simples, mas profunda. Numa escala de 1 a 10, quanto da paz de Deus você está realmente experimentando? Não a que os outros acham que você tem, nem a que você finge ter, a verdadeira, a que guarda, a que excede, a que permanece. Se você sente que está longe dessa paz, não é porque Deus se afastou, talvez seja porque você precisa voltar a colocá-lo em primeiro lugar. Desperte com Deus, fale com Ele antes de falar com o mundo. Entregue suas cargas antes que elas te sobrecarreguem. E a paz dele, aquela que vai além do que você consegue entender, guardará seu coração e sua mente, e você transformará sua vida de dentro para fora, não pelo que acontece, mas por quem habita em você. Número 8. Sabedoria para decisões certas. Quantas vezes você já tomou decisões que pareciam corretas, mas acabaram te afastando da paz? Você escolheu o que parecia lógico, razoável, até prudente, mas os resultados mostraram que algo estava faltando. Porque existe uma grande diferença entre sabedoria humana e direção divina. Deus te diz hoje: desperte comigo em primeiro lugar, e você verá como cada decisão começa a se alinhar com o meu propósito. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos oferece uma fórmula simples, mas profunda. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Aqui não se fala de intuição nem de cálculo, mas de confiança. Confiança total. Confiar em Deus de todo o coração significa entregar completamente o controle. Não apenas algumas áreas, não só quando você está desesperado, não só quando todas as opções humanas já se esgotaram. Significa confiar mesmo quando você não entende, mesmo quando a lógica diz outra coisa. Porque confiar de todo o coração implica soltar as rédeas daquilo que você não pode ver e entregá-las àquele que vê tudo. Se você reserva uma parte para si, se mantém sob seu controle certas decisões porque sabe o que está fazendo, então está limitando a direção divina.
Deus só guia plenamente os corações totalmente rendidos. E é aqui que aparece o contraste. E não te estribes no teu próprio entendimento. Isso não significa que a sabedoria humana não tenha valor, mas quando ela se torna a nossa base, pode virar um obstáculo. Porque nossa lógica é condicionada por emoções, por feridas, por experiências passadas que nem sempre refletem a verdade de Deus. A prudência humana pode parecer segura, mas muitas vezes é uma desculpa sofisticada para evitar confiar plenamente. Deus não te pede para desligar sua mente, Ele te pede para submetê-la, para que você deixe de depender apenas dos seus cálculos e passe a depender mais da voz dele. Reconhecer a Deus em todos os seus caminhos significa integrá-lo em cada decisão, não apenas nas grandes, mas também nas pequenas, desde uma conversa que você está prestes a ter até um projeto que está avaliando, desde uma mudança de cidade até uma decisão financeira. Nada é pequeno demais para incluir Deus. Quando você o reconhece, não está apenas pedindo permissão, está convidando-o a participar, a dirigir, a ajustar sua perspectiva. E isso muda tudo, porque Deus não quer apenas abençoar os seus planos. Ele quer te ajudar a construí-los com base em sua sabedoria eterna. E então vem a promessa: Ele endireitará as tuas veredas. Não diz que você fará isso, nem que as circunstâncias, sozinhas, te levarão pelo caminho certo. Diz que Deus se compromete a intervir, a corrigir a rota, a mostrar claramente por onde você deve andar. E quando Ele endireita seus passos, você caminha com paz. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque você sabe que não está improvisando, está sendo guiado. E isso traz segurança, estabilidade, confiança profunda. Você não precisa ter todas as respostas, precisa estar em conexão com aquele que tem. E quando você toma decisões com essa dependência, o resultado é sempre fruto de justiça. Talvez você não veja o efeito imediato, talvez nem entenda no começo. Mas com o tempo, você perceberá que Deus estava cuidando de detalhes que você nem sequer via. As decisões feitas com sabedoria divina trazem paz, fruto, crescimento, propósito. E são essas as decisões que transformam sua vida. Não porque você foi perfeito, mas porque Ele foi o seu guia desde o início. Mas é preciso estar atento. Muitas vezes pensamos que estamos sendo sábios, quando na verdade estamos agindo com base no medo ou na ansiedade. A sabedoria humana muitas vezes se disfarça de prudência, mas gera tensão, incerteza, esgotamento mental. A sabedoria divina, por outro lado, gera paz, mesmo quando a decisão é desafiadora. Se uma decisão está drenando você emocionalmente e você não consegue orar em paz sobre ela, talvez esteja confiando demais em seu próprio critério. Existem áreas muito comuns onde tendemos a confiar apenas na nossa prudência: finanças, relacionamentos, decisões de carreira, mudanças familiares, e nos justificamos dizendo: eu sei o que estou fazendo, ou já pensei bastante sobre isso. Mas Deus não quer apenas que você pense, Ele quer que você consulte. E isso requer tempo, requer silêncio, requer paciência para esperar pela resposta dele. Porque muitas vezes queremos decidir já, resolver já, agir já. Mas decisões apressadas raramente estão alinhadas com a direção de Deus. Aprender a esperar por clareza é parte da maturidade espiritual. Então, como se reconhece a Deus em cada decisão? Orando antes de agir, pedindo confirmação por meio da sua palavra, ouvindo conselhos piedosos e não qualquer opinião, observando a paz interior que o Espírito Santo dá. Porque quando uma decisão vem de Deus, o coração sabe. Não porque tudo seja fácil, mas porque há alinhamento, porque há confiança, porque há direção. Portanto, hoje, faça uma auditoria das suas decisões. Relembre as últimas vezes em que precisou escolher um caminho. Você realmente consultou a Deus? Ou se apoiou em seu próprio entendimento? Se perceber que foi guiado mais pela pressão do que pela oração, mais pela lógica do que pela fé, então volte ao início.
Desperte com Deus. Convide-o para estar no centro de cada plano. E você verá como, passo a passo, ele endireitará suas veredas. Porque quando você o coloca em primeiro lugar, todo o resto encontra seu rumo. Número 9. Provisão abundante e perfeita. Você já se pegou olhando para suas contas, seus gastos, suas necessidades e pensando: eu não sei como vou conseguir cobrir tudo isso? Aquela pressão no peito, aquela ansiedade que não te deixa dormir, aquele medo silencioso de que talvez não seja suficiente. Mas Deus te diz hoje: desperte comigo em primeiro lugar e você verá como sua vida, incluindo sua provisão, será completamente transformada. Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos lembra uma verdade poderosa. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Não diz, talvez suprirá. Não diz, se você se esforçar o suficiente. Diz, suprirá. É uma promessa direta, completa e baseada na fidelidade dele, não nas suas possibilidades. Quando Paulo diz, o meu Deus, ele não está falando de um conceito distante ou de um poder impessoal. Ele está falando de um relacionamento íntimo. Meu Deus, aquele que me sustentou, que me alimentou, que me guardou, não é o Deus de outra pessoa, é o seu. E essa relação pessoal é a base da provisão. Porque Deus não supre por obrigação, Ele supre porque te ama, porque você é filho dele, porque Ele conhece suas necessidades antes mesmo que você as expresse. E quando você começa seu dia em comunhão com esse Deus próximo, lembrando que Ele é o seu provedor, a ansiedade começa a perder poder. E essa promessa não diz suprirá algumas coisas, diz todas as vossas necessidades. Isso inclui muito mais do que dinheiro. Inclui um alimento, sim, mas também a paz que você precisa hoje. Inclui a sabedoria para tomar decisões difíceis. Inclui a força para enfrentar o trabalho. Inclui a graça para lidar com pessoas difíceis. Deus supre o que falta em todas as áreas: física, emocional, espiritual, relacional. E Ele faz isso não conforme o que você tem, mas conforme o que Ele tem. E isso muda tudo, porque o padrão de Deus é segundo as suas riquezas em glória. Não segundo o seu salário, não segundo o que há na sua conta bancária, não segundo o diagnóstico médico, não segundo o que o mercado diz, segundo as riquezas dele. E a riqueza dele não tem fim. Sua economia não entra em crise. Sua bondade não depende do clima nem dos sistemas humanos. Ele não está limitado pelos seus recursos. Na verdade, muitas vezes, ele permite que o recurso humano acabe para demonstrar o divino. Para que, quando ele suprir, você saiba que foi ele e não você, que foi a glória dele e não o seu esforço. E essa provisão vem em glória, ou seja, na dimensão celestial. O que para você é escassez, para ele é oportunidade de manifestar seu poder. Porque quando você vê uma porta fechada, ele tem chaves que você nem conhece. Quando você acha que não há saída, ele já preparou um caminho. E essa provisão se ativa quando você está em Cristo Jesus. Não se trata de merecer, trata-se de permanecer. Quando você está em Cristo, conectado com Ele, buscando primeiro o seu reino, as bênçãos fluem como resultado desse relacionamento. Ele é o canal, o intermediário divino entre a necessidade humana e a provisão celestial. Agora, precisamos entender algo essencial. Há uma diferença entre necessidade e desejo. Deus promete suprir o que você precisa, não tudo o que você quer. E muitas vezes confundimos caprichos com carências. Às vezes pedimos a partir do ego e não de uma real necessidade. E quando isso acontece, pode ser que não vejamos resposta, não porque Deus não proveja, mas porque Ele está nos ensinando a discernir, a filtrar, a confiar. E essa confiança se cultiva ao lembrar de tudo o que Ele já fez. Se hoje você sente medo, volte ao passado e faça um inventário espiritual. Lembre-se de como Ele te sustentou naquela época.
de como ele apareceu na hora certa, de como ele abriu aquela porta que parecia trancada. Ele não mudou. Se ele fez antes, fará de novo. A ansiedade financeira não apenas rouba sua paz, ela bloqueia sua fé. Quando você se deixa dominar pelo medo, começa a tomar decisões desesperadas. Começa a se fechar para a possibilidade do milagre. Mas quando você renuncia ao controle e escolhe confiar, sua fé se ativa, e essa fé abre portas que o dinheiro não pode comprar. Essa fé move o céu. Essa fé diz à sua alma: o meu Deus suprirá. E quando a provisão chega, chega também a responsabilidade. Ser um bom mordomo faz parte do ciclo da bênção. Não se trata apenas de receber, mas de administrar bem o que foi recebido. Ser fiel no pouco para que Deus confie o muito. Não transformar a bênção em desculpa para desperdício. Porque quando você honra aquilo que Deus coloca em suas mãos, Ele multiplica. A provisão não termina em você, ela flui através de você. E quanto mais você confia, mais Ele confia em você. Hoje, eu te convido a fazer um exercício espiritual. Faça uma lista de todas as vezes em que Deus proveu, mesmo que tenha sido algo pequeno, e depois declare em voz alta: Senhor, se o Senhor fez antes, confio que fará hoje. Não coloque sua fé no que você vê, coloque sua fé em quem é sua fonte. Desperte com Deus em primeiro lugar, e verá como a provisão começará a fluir, não a partir do que é limitado, mas do que é eterno. Porque seu Pai não apenas tem recursos, Ele é a fonte inesgotável. E em Cristo tudo o que você precisa já está garantido. Número 10. Propósito que dá sentido. Você já se sentiu perdido, como se estivesse caminhando sem rumo, como se sua vida não tivesse um mapa claro? Talvez você esteja cumprindo suas responsabilidades, marcando tarefas, sorrindo quando é esperado, mas por dentro algo sussurra que está faltando direção. Em meio a essa névoa existencial, Deus te diz hoje: desperte comigo em primeiro lugar e verá como sua vida será completamente transformada. E uma das formas mais poderosas com que Deus transforma sua vida é revelando o seu propósito. Não um propósito genérico, nem uma inspiração passageira, mas um propósito eterno, específico, desenhado só para você. Jeremias 29, 11. Deixa isso claro. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não está improvisando com você. Ele não está reagindo aos seus erros, nem tentando consertar seu caminho no improviso. Ele diz: eu sei, não eu acho, nem vou tentar. Eu sei. Ele conhece toda a sua história, o passado que outros não viram, o presente que talvez nem você mesmo entenda, e o futuro glorioso que Ele já planejou. Esse conhecimento perfeito é o que traz segurança, porque você não está à mercê do caos nem da sorte. Você está nas mãos de um Deus que sabe tudo e que, além disso, te ama com loucura. E esse conhecimento não é abstrato. Ele diz: os pensamentos que penso de vós. Não são ideias genéricas, são pensamentos com nome e sobrenome, com suas lutas, seus dons, sua personalidade, seus anseios. Deus não tem um molde único para todos. Ele te criou de forma única e tem planos únicos para você. Quando você desperta com Ele a cada manhã, pouco a pouco você percebe que não está aqui por acaso. Você faz parte de um design. Você é parte de uma história que Ele está escrevendo. E cada capítulo tem sentido, mesmo quando você ainda não entende a trama. E esses pensamentos, diz o versículo, são de paz e não de mal. Que alívio saber que os planos de Deus não são uma ameaça, não são castigos disfarçados de lições. São pensamentos de bem. Ele não quer te arrastar para o sofrimento, nem te condenar ao vazio. Ele quer te desenvolver, te formar, te elevar.
A intenção dele é boa, mesmo quando o processo é difícil. E quando isso se torna a sua convicção diária, a ansiedade perde força e a esperança começa a florescer. Deus promete te dar o fim que esperais, mas não qualquer desejo superficial. Ele fala do anseio mais profundo, aquele que às vezes nem você sabe nomear, aquele suspiro escondido que clama por significado, aquele vazio que nenhum sucesso preenche. Esse anseio é a marca do propósito. E Deus não apenas conhece esse anseio, Ele quer realizá-lo. Ele não é indiferente aos seus sonhos, mas Ele também sabe qual é o verdadeiro desejo por trás dos seus desejos. Ele sabe o que realmente vai te completar. E quando você se alinha com Ele desde cedo, esse propósito começa a se revelar como o amanhecer, lento, mas constante e claro. Talvez hoje suas circunstâncias não reflitam esse propósito. Talvez você esteja em meio à bagunça, à dor, ao cansaço, mas isso não muda o plano de Deus. As circunstâncias não determinam o seu propósito. O propósito transcende a estação. O que hoje parece perda pode ser preparação. O que hoje parece pausa pode ser o respiro antes do salto. Por isso, cada manhã em que você desperta com Deus, é uma oportunidade de lembrar que ainda está em construção e que o propósito não foi cancelado. Ele segue avançando, mesmo quando você não consegue ver. Descobrir esse propósito não é um evento mágico, é um processo espiritual. Começa com a oração, com a entrega diária dos seus passos. Depois, se manifesta nos seus dons, nas suas paixões que glorificam a Deus, nas áreas onde você sente sua alma se acendendo. Ele se confirma em oportunidades que surgem quando você menos espera. E se fortalece com cada decisão que você toma, alinhada ao caráter de Cristo. Viver com propósito é viver com intenção. É dizer sim ao que te aproxima do plano de Deus e não ao que te afasta. Mas para viver isso é necessário paciência. O propósito não se cumpre no seu ritmo, mas no ritmo de quem o desenhou. Você não pode forçá-lo nem manipulá-lo. Só pode confiar e caminhar. E quando parecer que nada faz sentido, confie no coração daquele que entende tudo. O silêncio dele não é ausência. A demora dele não é esquecimento. Ele está agindo no invisível, preparando o visível. Ele sabe exatamente quando revelar, como sustentar e que parte de você precisa amadurecer antes que chegue o que você espera. Hoje, faça a si mesmo uma pergunta com honestidade. Você está vivendo o seu propósito divino ou apenas sobrevivendo sem direção clara? Não continue no piloto automático. Não entregue seus dias à rotina vazia. Desperte com Deus em primeiro lugar. Faça dele sua prioridade, sua fonte, seu guia. E você verá como cada passo começa a ter sentido, como o caos começa a ter propósito, como sua vida, por dentro e por fora, se transforma completamente. Porque na vontade dele há paz, no plano dele há destino e na presença dele há propósito eterno. Número 11. Liberdade de toda a amarra. Quantas vezes você já sentiu que algo invisível te impede? Que você até avança, mas com peso nos pés? Que ora, mas há correntes internas que ainda estão ali? Elas não são físicas, mas parecem reais. Medos que te paralisam, vícios que te prendem, traumas que se repetem, decisões que você não consegue mudar mesmo tentando. E é então que essa promessa ressoa como uma voz poderosa do alto. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8:36. E hoje Deus te diz: desperte comigo primeiro e comece a caminhar sem correntes. Porque onde está Cristo, há liberdade. Não apenas a liberdade que o mundo exibe, mas a verdadeira, aquela que transforma sua vida completamente. Cristo não é apenas um reformador moral. Ele é um libertador espiritual. Ele não veio só para te ensinar a ter um bom comportamento. Ele veio para quebrar as amarras mais profundas da alma. O versículo não diz, se você se libertar, diz, se o Filho vos libertar. Só Ele.
Só o poder dele, só a cruz dele, só a ressurreição dele podem fazer o que nenhum esforço humano jamais conseguiu. Existem correntes que não cedem com força de vontade, nem com terapia, nem com conselhos, nem com livros. São correntes espirituais e só Jesus tem a chave. Por isso, começar o dia com ele não é uma rotina, é um ato de guerra. É um passo rumo à verdadeira liberdade. E não qualquer liberdade. Jesus promete que seremos verdadeiramente livres. Isso implica que existem liberdades falsas. Às vezes achamos que ser livre é fazer o que quisermos, quando quisermos. Mas isso pode ser só uma outra forma de escravidão. Há pessoas que vivem livres, mas são escravas dos próprios impulsos, que decidem por si mesmas, mas sempre acabam no mesmo vazio, porque liberdade sem verdade é armadilha. A verdadeira liberdade não é quebrar limites, é viver dentro do design divino. E isso só se experimenta quando Cristo entra e transforma a raiz. O mais lindo é que essa liberdade é permanente. Ela não depende das suas forças. Não é como uma emoção que vai e vem. Não se trata de mantê-la com esforço, mas de permanecer em Cristo. Ele não dá uma liberdade temporária que desaparece diante da tentação. Ele dá uma liberdade firme que se fortalece na presença de Deus. Quando você desperta todos os dias e dá a Ele o primeiro lugar, você se alinha com essa liberdade. Você não está mais preso ao ontem. Você não vive mais sob culpa. Você não se define mais pela sua queda. Você se define pela redenção que recebeu. Cristo não só te perdoa, Ele te liberta. E essa liberdade abrange tudo, não é seletiva, não é parcial. Jesus pode quebrar qualquer corrente, as visíveis e as escondidas. Pode te libertar do vício que te envergonha, do medo que te bloqueia, do trauma que te persegue, dos padrões que se repetem na sua família, das decisões que você não consegue mudar. Não importa se essa corrente já tem anos ou se você já se acostumou a viver com ela. O Filho tem poder para quebrá-la hoje, mas você precisa despertar com ele, ir à presença dele e dizer: eu não quero apenas uma mudança emocional, eu quero uma transformação espiritual. E Ele vai fazer isso. Agora, a liberdade não é para fazer o que você quiser, é para fazer o que você foi chamado a fazer. Ser verdadeiramente livre é ser verdadeiramente responsável. Deus te liberta para que você cumpra o seu propósito, para que caminhe leve, para que avance sem freios. E a cada dia, ao despertar com Ele em primeiro lugar, Ele te lembra que não apenas tirou suas correntes, Ele também te deu direção, que Ele não apenas te tirou da prisão, Ele está te conduzindo para a promessa. Mas para viver essa liberdade, você precisa identificar suas correntes. Nem todas são evidentes. Algumas se disfarçam de hábitos, outras se escondem sob o nome de personalidade. Mas você sabe em que áreas ainda está amarrado, e é justamente aí que você precisa de Cristo. Ele não veio para maquiar o que te fere, ele veio para arrancar pela raiz, e uma vez livre, o próximo passo é caminhar nessa liberdade. Renovar sua mente, se afastar do que te prende, alimentar sua alma com a palavra, se cercar de verdade e não de tentações. Porque embora a liberdade seja um presente, caminhar nela é uma escolha diária. E cuidado para não confundir liberdade com libertinagem. Nem tudo o que parece livre edifica. A verdadeira liberdade honra a Deus. Não se trata de eu faço o que eu quero, e sim, agora posso fazer o que antes eu não conseguia: obedecer, amar, perdoar, avançar. Isso é liberdade. Poder escolher o que antes era impossível porque você estava preso. E quando você experimenta isso, sua história vira testemunho. E o seu testemunho pode ser a chave que liberta outros. Não esconda o que Deus fez. Compartilhe como Ele quebrou suas correntes. Conduza outros ao libertador. Hoje, faça uma pausa e se pergunte: em quais áreas da sua vida você precisa experimentar a liberdade que Cristo oferece?
Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas sabe que há algo que ainda te aprisiona. Não adie mais a sua libertação. Comece o dia com Jesus. Desperte com Ele primeiro. Não com redes sociais, não com preocupações, não com ruído. Desperte com o Filho e verá como sua vida, desde o mais profundo, será completamente transformada. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E essa liberdade é para você. Número 12. Alegria que permanece para sempre. Há dias em que a alma desperta pesada. Não por causa do que aconteceu, mas pelo que se sente por dentro. E é aí que Deus sussurra com firmeza: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Neemias, capítulo 8, versículo 10. Essa não é uma frase para animar um momento difícil. É uma verdade espiritual com poder transformador. A alegria do Senhor não é um acessório emocional, é o teu combustível diário. E quando você escolhe começar o seu dia com Deus, essa alegria se transforma em uma força que não depende do que acontece lá fora, mas do que Ele depositou dentro de você. Não vos entristeçais. Não é uma sugestão, é uma ordem. E se Deus te ordena a não se entristecer, é porque Ele sabe que a tristeza constante enfraquece a alma. Existe um tipo de tristeza que não edifica, que te aprisiona, que apaga tua fé. E Deus, que conhece teu coração, te diz com ternura, mas com autoridade: não permaneça aí, não se acomode à dor como se fosse a sua identidade. Porque quando o dia amanhece e você decide despertar com Deus em primeiro lugar, Ele toma esse peso emocional e o substitui por uma alegria que não se fabrica, se recebe. Você não é obrigado a carregar a tristeza. Você é convidado a soltá-la para abraçar a alegria do céu. A alegria do Senhor não nasce das notícias, nem do sucesso, nem de como foi o seu dia. Não é humana, é celestial. Tem sua raiz no caráter de Deus e não nas suas circunstâncias. E o que isso significa? Que mesmo que tudo ao seu redor esteja desmoronando, essa alegria permanece intacta. Porque não depende do que você vê, mas de em quem você confia. E quando você começa amanhã em comunhão com Deus, ativa essa fonte de alegria. Ele não muda. O amor dele não varia, sua presença não se vai. Por isso, você pode ter alegria mesmo em meio à tempestade. Não porque nega o problema, mas porque reconhece que o Senhor está com você. É a vossa força. Esse é o segredo que muitos esqueceram. A alegria não é um enfeite espiritual, é força. Literalmente, sua capacidade de resistir, de avançar, de não desistir, está conectada à sua capacidade de se alegrar em Deus. Quando você perde a alegria, se torna fraco, vulnerável, sem energia espiritual. Mas quando a recupera, tudo muda. Não importa se o desafio continua ali. Agora você tem com o que enfrentá-lo. Não porque é forte em si mesmo, mas porque está alimentado com a força que brota da alegria divina. Então, quando você desperta com Deus primeiro, não encontra apenas paz, encontra poder. Poder para continuar, poder para sorrir, poder para amar de novo. E o mais maravilhoso é que essa alegria não está condicionada à ausência de problemas. Você pode chorar e ter alegria, pode passar por uma perda e ainda sentir uma paz que sustenta. Porque a alegria cristã não nega a realidade, ela a transcende. É uma luz interior que brilha mesmo quando tudo fora parece escuro. E esse é o sinal de que é verdadeira. Ela permanece. Não se apaga com o fracasso, não se quebra com a traição, não vai embora com a má notícia, porque foi semeada pelo próprio Deus em seu espírito. E enquanto você permanecer nele, essa alegria será renovada a cada manhã como o orvalho que cai sobre a terra seca. Agora, é importante saber que alegria não é o mesmo que felicidade superficial. A felicidade se apoia no externo, em uma boa notícia, em um desejo realizado, em um momento bonito. A alegria é mais profunda, é estável, é uma convicção, não uma reação. Por isso, mesmo em meio ao luto, a alma pode declarar:
Meu Senhor vive e por isso tenho esperança. A alegria se cultiva. Como? Com adoração, com gratidão, com memória espiritual, lembrando quem é Deus, o que Ele já fez, o que prometeu fazer. E quando você faz isso, a alegria começa a florescer mesmo nos terrenos mais áridos. Essa alegria também tem um impacto poderoso sobre quem está ao seu redor. Porque quando alguém vê o seu sorriso em meio à prova, quando ouve sua fé em meio ao caos, sente-se atraído à fonte da sua força. A alegria em você pode ser um testemunho vivo de que Deus é real, de que Ele não é uma teoria, mas um Deus que habita no meio do seu povo. Por isso, não esconda sua alegria espiritual, não a minimize, deixe-a brilhar. Porque alguém que te observa pode encontrar esperança apenas por ver que você continua confiando. E se hoje você sente que perdeu a alegria, há restauração. Deus não te julga por tê-la deixado apagar. Ele quer renová-la. Como? Através do arrependimento sincero, do encontro pessoal, da lembrança da fidelidade dele. Volte à fonte, volte à presença dele. Desperte com ele, não com suas preocupações, não com suas tarefas. Desperte com o Deus que quer te encher de novo, porque cada dia traz uma nova medida de alegria. E essa alegria, querido amigo, é a tua força. Então pergunte-se com honestidade: o seu nível de alegria reflete sua relação com Deus ou suas circunstâncias temporárias? Porque se depende do segundo, você será inconstante. Mas se está ancorado no primeiro, nada poderá roubar sua paz. Hoje, Deus te diz: desperte comigo, encha-se da minha alegria, porque com essa alegria, sua vida não apenas melhora, ela se transforma completamente. Número 13. Cura integral prometida. Existem feridas que não se veem a olho nu. Lutos não expressos, dores guardadas, enfermidades físicas que arrastam um sofrimento interior, emoções reprimidas que adoecem a alma. E em meio a tudo isso, há uma voz que te chama pelo nome e te diz com autoridade e ternura: eu sou o Senhor, teu médico. Não é uma promessa vaga, nem uma expressão simbólica. É uma declaração eterna, direta do coração de Deus para a tua vida. Não importa se você acordou hoje com fadiga emocional, com sintomas no corpo, com pensamentos desgastantes ou uma tristeza sem nome. Se você decidir começar o seu dia com Deus em primeiro lugar, pode também despertar com a esperança de uma cura integral, real e profunda. Eu sou não fala do que Deus foi, nem do que Ele poderá ser um dia. Fala do que Ele é agora. Sua identidade como médico não depende de como você se sente, nem do que os médicos disseram. Ele não muda com o tempo, não se limita a diagnósticos humanos, não se detém diante de prognósticos. Curar faz parte da sua natureza. E quando você escolhe despertar com Ele primeiro, você se conecta com essa parte do seu coração que restaura, que levanta, que renova aquilo que parecia quebrado para sempre. O Senhor, teu médico, não é apenas um título genérico. É uma relação íntima. Não diz o médico dos outros, mas teu médico. Há algo profundamente pessoal nessa frase. Deus quer que você saiba que não é apenas mais um caso. Ele vê a tua situação concreta, conhece teu histórico emocional, tuas quedas, teus hábitos, tuas dores. E ainda assim se apresenta diante de você como um médico divino disposto a tratar cada área com amor, não apenas o corpo, também os teus pensamentos, também as tuas emoções, também o teu espírito. Porque o plano de Deus não é apenas que você viva, é que você viva saudável, completo e em paz. Enquanto a medicina humana muitas vezes alcança apenas os sintomas, Deus vai até a raiz. Ele não te dá somente alívio, Ele te dá solução. Enquanto você tenta acalmar a ansiedade, Ele cura a causa por trás dela. Enquanto o mundo tenta encobrir a dor com distrações, Deus a enfrenta com verdade e graça. Ele entra no profundo e começa a restaurar onde ninguém jamais tocou.
Se você acordar com ele, pode permitir que comece esse tratamento espiritual que transforma desde dentro. E quando o interior é curado, o exterior reflete isso. Mas há uma chave que ativa essa promessa de cura: a obediência. O próprio versículo de Êxodo 15:26 deixa claro: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Ou seja, a cura prometida está ligada a uma vida de alinhamento com a sua vontade. Não se trata de perfeição, mas de rendição. Quando você decide caminhar em integridade, se afastar do pecado, abandonar o que contamina a tua mente e o teu corpo, você está preparando o terreno para que a cura flua sem obstáculos. Deus não quer apenas te curar, Ele quer te ensinar a viver saudável. E Ele não promete apenas curar, promete também prevenir. Ele diz: nenhuma das enfermidades que enviei aos egípcios enviarei a ti. Isso é proteção ativa, um escudo invisível que opera quando você caminha debaixo da sua cobertura. Quantas vezes Deus já te guardou sem que você percebesse? Quantos ataques foram detidos porque você estava debaixo da sua palavra? É por isso que é tão vital começar o dia com Ele. Porque quando você se cobre com sua presença, ativa essa medicina preventiva que protege tua alma, tua mente e teu corpo. Mas para receber essa cura integral, é necessário identificar as áreas que precisam de tratamento. Existem feridas do passado que você ainda carrega? Padrões mentais que te prejudicam? Doenças físicas que refletem um coração sobrecarregado? Deus pode tocá-las uma por uma. Nada está fora do seu alcance. Mas Ele te convida a fazer um exame sincero, não para te condenar, mas para começar a curar desde a raiz. Não se conforme em aprender a viver com a dor. Hoje, você pode começar a se libertar dela. E esse poder de cura também se ativa pela fé. Não uma fé mágica nem superficial. Uma fé que ouve, que crê, que proclama. Quando você declara com convicção: o Senhor é o meu médico, não está dizendo uma frase bonita, está afirmando uma verdade eterna que abre caminho para o sobrenatural. Porque a fé não apenas espera, a fé se alinha, a fé fala, a fé se move, e quando o coração crê e a boca confessa, o céu responde com poder. Não se esqueça, a Bíblia está cheia de testemunhos vivos de cura. Davi foi renovado em sua alma. Ezequias recebeu anos de vida quando orou com lágrimas. A mulher do fluxo de sangue foi curada apenas ao tocar a orla do manto de Jesus. O que todos têm em comum? Aproximaram-se com fé, renderam-se com sinceridade e Deus respondeu. Ele não mudou. Hoje Ele ainda cura. Hoje Ele ainda restaura. E quando você decide viver em obediência, quando cultiva uma vida espiritual limpa, o seu corpo e a sua mente também sentem. Saúde não é apenas ausência de enfermidade, é presença de paz, é harmonia interior. É viver com a consciência limpa, o coração em calma e o corpo fortalecido por dentro. Então hoje, neste momento exato, faça a si mesmo esta pergunta: em que área específica da sua vida você precisa experimentar o toque curador do Senhor teu médico? Não reprima, não negue, apresente diante dele nesta manhã. Acorde com Deus primeiro, deixe-o entrar como o seu médico eterno. Porque quando ele começa a sua obra, ele não a deixa pela metade. E quando ele cura, a sua vida não apenas melhora, ela se transforma completamente. Número 14. Vitória garantida em Cristo. Talvez hoje você tenha se levantado sentindo que a batalha continua, como se cada área da sua vida estivesse em luta constante. Talvez esteja enfrentando pensamentos que te esgotam, relacionamentos que te drenam ou circunstâncias que parecem não ceder. Mas há uma verdade maior do que qualquer tempestade. A vitória já é sua. Não é algo que você precisa fabricar, nem conquistar pelos seus próprios méritos. É um presente, uma realidade consumada.
E quando você decide acordar com Deus em primeiro lugar, se conecta com essa verdade poderosa que transforma sua maneira de viver, pensar e enfrentar cada desafio. Mas graças sejam dadas a Deus não é uma frase de desejo futuro. É uma declaração de celebração por algo que já foi feito. A gratidão que este versículo expressa nasce da certeza de que a vitória não é uma possibilidade, mas um fato. Não diz obrigado porque nos dará, mas obrigado porque nos dá. No presente, aqui e agora, na sua situação atual, no seu conflito pessoal, naquela área onde você sente que não avança, Deus já estabeleceu um fim de vitória. Você não precisa implorar por ela, apenas precisa se apropriar dela. E isso é o mais impactante, nos dá a vitória. Não diz que emprestou, não diz que concede de vez em quando, diz que nos dá. É uma entrega contínua, como uma fonte que nunca seca. Porque a vitória não depende da sua força nem do seu desempenho. Depende da sua graça, e essa graça é constante, renovada a cada manhã. Se hoje você decidir começar o dia a partir dessa verdade, se a primeira coisa que faz é afirmar o que Cristo já fez por você, então todo o peso do dia muda. Você já não caminha como quem espera vencer. Caminha como quem já venceu e vai colher o fruto. E isso só é possível por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Não há outro caminho. Não há outro nome. Ele venceu na cruz o que você jamais conseguiria vencer por si mesmo. Cancelou o escrito de condenação, desarmou o inimigo, rompeu as cadeias da morte e ressuscitou para te assegurar que nada, absolutamente nada, pode te separar do amor de Deus, nem te roubar o triunfo que Ele conquistou. Quando você acorda com Cristo no centro, acorda com vitória garantida. Não como um desejo distante, mas como uma plataforma firme sobre a qual o seu dia é construído. A ressurreição é mais do que um evento histórico. É a prova irrefutável de que não existe derrota que possa resistir ao poder de Deus. Nem o pecado, nem a enfermidade, nem a traição, nem a perda, nem a ansiedade, nem a própria morte têm a última palavra. Cristo venceu tudo isso e venceu por você. Por isso, quando você sente que a batalha é grande demais, lembre-se disso. Você não está lutando para obter vitória, está lutando a partir da vitória. Você não está sozinho no campo de batalha, está acompanhado daquele que já venceu tudo. Essa é a essência de ser mais que vencedor. Significa que antes mesmo de entrar na luta, você já tem o triunfo escrito no seu espírito. Porque não se baseia na sua capacidade de resistir, mas no poder dele em você. Começar o seu dia com essa consciência transforma a sua mente, a sua atitude, a sua linguagem e as suas decisões. Você já não age a partir do medo, mas a partir da fé. Já não fala a partir da derrota, mas a partir da confiança. E essa confiança te dá uma paz que o mundo não pode explicar. Talvez existam batalhas que te desgastaram, áreas onde você sente que sempre tropeça, aquela tentação que volta, aquele pensamento que te aprisiona, aquele relacionamento que não melhora. Mas hoje, se você começa com Deus em primeiro lugar, pode levantar sua voz e declarar: não luto para ver se vencerei, luto porque já venci em Cristo. Essa declaração não é emocionalismo, é fé ativa. E a fé não precisa ver para crer. Crê, e por crer, vê. Mude sua mentalidade. Pare de se ver como vítima. Você não é escravo do passado, nem prisioneiro dos seus erros. Você é filho do Deus que venceu todo o poder do inimigo. Viva, decida, fale como alguém que já venceu. Declare a vitória mesmo quando não vir evidência, porque a fé não se move por vista. Move-se por promessa. E Deus não mente. Se Ele disse que você é mais que vencedor, então é isso que você é, mesmo que ainda esteja no meio do processo. E quando você se lembra das vitórias passadas, quando faz memória de como Deus já te levantou antes, sua fé se fortalece para o que enfrenta agora. Você não está começando do zero, já foi testemunha da sua fidelidade.
Ele não te trouxe até aqui para te deixar pela metade. Se antes te sustentou, vai sustentar de novo. Se antes abriu caminho, vai abrir outra vez. Se antes te deu vitória, essa nova batalha não é exceção, é outra oportunidade para ver a sua glória. Então faça a si mesmo esta pergunta antes de continuar o seu dia. Você está lutando como quem espera vencer ou como quem já venceu em Cristo? Sua resposta define o seu foco, e o seu foco define o seu resultado. Hoje, acorde com Deus em primeiro lugar. Alinhe o seu coração com a cruz vazia e o túmulo aberto. Celebre como um soldado que já ouviu a trombeta da vitória antes de entrar em campo. Porque em Cristo você não luta para obter vitória, você caminha a partir dela. E essa certeza transforma completamente a sua vida. Número 15. Amor incondicional que transforma. Existe uma verdade que, se você abraçar ao começar o dia, pode mudar completamente a forma como você vê a sua vida, os seus erros, os seus relacionamentos e até mesmo a sua própria história. Essa verdade é esta: Deus te amou primeiro, antes de você tentar agradá-lo, antes mesmo de pensar nele, antes de fazer algo digno ou indigno. Ele já te amava. E não com um amor humano, condicionado, instável ou frágil, mas com um amor eterno, seguro e incondicional. Quando você acorda com essa certeza como base, tudo dentro de você começa a se alinhar e sua vida se transforma desde a raiz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Essa declaração não é apenas teologia, é remédio para a alma. Porque na maioria das vezes vivemos tentando merecer amor. Tentamos nos comportar bem, ser fortes, nos corrigir antes de nos apresentarmos diante de Deus. Mas o amor de Deus não funciona assim. Ele não espera que você se limpe para te abraçar. Ele te abraça e é nesse abraço que começa a limpeza. Seu amor não é a recompensa pelo seu esforço, é o ponto de partida. É o que te permite tentar de novo quando você falha, se levantar quando cai e se curar quando a vida te quebrou por dentro. Esse amor é incondicional e imutável. Não depende do seu comportamento nem dos seus acertos. Permanece mesmo quando você duvida, quando se afasta, quando acha que não merece. Esse amor não diminui porque você teve um dia ruim, nem se apaga quando sua fé vacila. É um amor que não recua, que não se retrai, que não muda com o clima do seu coração. Acorde com essa verdade como a primeira certeza do seu dia e verá como as vozes do medo, da culpa e da vergonha perdem força. Porque quando você sabe que Deus te ama assim, pode caminhar em liberdade, sem a necessidade de aparentar, sem o peso de ter que provar nada. E o mais lindo de tudo é que esse amor não fica guardado no céu. Quando você o experimenta de verdade, algo dentro de você responde de forma natural. Não por obrigação, nem por medo, mas por gratidão. Nós o amamos, diz o versículo. Mas por quê? Porque ele nos amou primeiro. Quando você sabe que foi amado sem condições, sem exigências, sem precisar fingir, então o seu amor por Deus nasce como uma reação espontânea. Não como uma religião, mas como uma relação viva, íntima, profunda. É como respirar depois de ter ficado tempo demais debaixo d'água. E esse amor não transforma apenas o seu relacionamento com Deus. Também cura suas feridas mais profundas, aquelas que ninguém vê, as que você carrega desde a infância, a rejeição, a traição, o abandono, o abuso. Tudo isso começa a perder poder quando você percebe que Deus nunca te deixou, nunca te rejeitou, nunca te ignorou. O amor dele é o lugar seguro onde suas cicatrizes viram testemunhos, onde suas rachaduras se enchem da sua graça. E é aí, nesse espaço íntimo de restauração, que começa a verdadeira transformação. Porque você não pode amar de forma saudável a outros se você mesmo não se sente amado. É impossível dar algo que não recebeu. Por isso, acordar todos os dias com Deus em primeiro lugar é também acordar com o amor que você precisa para amar os outros, para perdoar o imperdoável, para ser paciente quando tudo dentro de você grita o contrário,
para olhar os outros como Deus olha para você, com ternura, com misericórdia, com esperança. O amor que flui de você só é autêntico quando nasce do amor que você recebe dele. Mas muitas vezes esse amor não flui porque há bloqueios dentro de nós. Sentimentos de indignidade, crenças de que precisamos sofrer ou nos punir para merecer algo. Ideias erradas de que Deus só nos ama quando fazemos tudo certo. Esses muros precisam cair. Deus não quer que você conquiste o amor dele. Ele quer que você o receba, que o aceite como presente, que o abrace sem medo, porque esse amor tem o poder de redefinir o seu valor. Você já não se define pelos seus erros, pelo seu passado, nem pela aprovação dos outros. Você se define pelo que Deus diz sobre você, que você é seu filho amado, sua criação preciosa, seu prazer. E assim como você começa o dia lembrando que é amado, também pode terminá-lo com essa mesma certeza. Pratique receber o seu amor. Torne isso parte da sua rotina espiritual. Medite nesse amor. Declare-o sobre sua vida. Agradeça por ele, mesmo quando não o sentir. Porque o amor de Deus não é um sentimento passageiro. É uma verdade eterna, uma base firme. E se você se ancora nessa base, nenhuma tempestade pode te derrubar. Hoje, antes de continuar seu dia, faça a si mesmo esta pergunta: você está tentando conquistar o amor de Deus ou está recebendo o amor que Ele já tem por você desde antes de você nascer? A forma como você responder a essa pergunta define a maneira como caminha, decide, se relaciona e enfrenta os desafios. Acorde com Deus em primeiro lugar. Acorde com seu amor como seu sustento e verá como toda a sua vida se transforma não pela sua força, mas pelo poder do amor incondicional que nunca falha. Número 16. Vida eterna começada hoje. Jesus não veio ao mundo apenas para nos ensinar como viver. Ele não veio somente para perdoar os nossos pecados ou para nos mostrar um exemplo moral. Ele mesmo disse com clareza: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso não é um desejo simbólico nem uma esperança para um futuro distante. É uma promessa ativa, real e disponível hoje. O propósito da sua vinda é claro: te tirar da simples sobrevivência e te conduzir a uma existência transbordante, plena e transformada. Quando Jesus diz, eu vim, ele não está falando de uma visita qualquer. Ele deixou a glória do céu, a adoração dos anjos e se fez carne com uma missão específica: te dar vida. Mas não qualquer tipo de vida. Não essa vida monótona que muitos vivem, cheia de rotina, ansiedade e vazio. Não essa vida onde só se sobrevive até o fim do mês ou até o final da semana. Ele veio para substituir o peso da existência pela alegria de viver. Não para que você apenas respire, mas para que cada fôlego tenha propósito, cada dia tenha sentido, cada batalha tenha esperança, para que tenham vida. Você percebe o quão pessoal isso é? Ele não diz para que alguns tenham, ou para os bons. Ele diz para que tenham, e isso inclui você. Essa vida é um presente que começa agora, no momento em que você decide acordar com Deus em primeiro lugar. Não quando você melhorar, não quando tudo estiver em ordem, não quando você chegar ao céu. Cristo quer que você viva agora, com seu espírito enchendo os seus dias de plenitude. Porque a verdadeira vida não começa depois da morte. Ela começa depois de receber Jesus. E que tipo de vida é essa? Em abundância. Essa palavra não significa apenas ter o necessário. Significa ter mais do que o suficiente. Significa transbordar. Significa plenitude em cada área. Na sua alma, nos seus relacionamentos, no seu propósito, na sua paz, na sua alegria. É o tipo de vida onde você pode amar sem medo, dar sem temer perder, confiar sem ansiedade pelo amanhã. A abundância que Deus oferece não é só para que você a desfrute, mas para que você transborde sobre outros, porque a plenitude de Deus nunca é egoísta. Ele te enche para que você também encha. Mas sejamos honestos, muitos de nós não vivemos assim.
Muitos acordam todas as manhãs sentindo que estão presos na rotina, que seus relacionamentos estão vazios, sua energia esgotada, seu propósito difuso. Há uma diferença clara entre existir e viver, e é aqui que Cristo se torna a chave. Quando você começa o dia colocando-o em primeiro lugar, a vida que ele promete não é uma teoria, ela se torna uma experiência. Os pensamentos dele substituem os seus pensamentos de escassez. A presença dele substitui sua ansiedade. A promessa dele substitui sua insegurança. E então, você começa a caminhar com a certeza de que não está sozinho, nem limitado, nem esquecido. A vida eterna não começa no dia em que você morre. Começa no dia em que você decide viver em Cristo. É uma qualidade de vida, não apenas uma duração. É uma maneira de ver o mundo, de amar as pessoas, de enfrentar os desafios. É saber que o que você tem em Cristo é mais forte do que aquilo que enfrenta no mundo. E é algo que você pode viver hoje, agora, neste exato momento. Você não precisa esperar que as condições melhorem. A vida abundante está disponível para você exatamente onde você está, se decidir recebê-la e caminhar nela. Talvez existam áreas da sua vida que precisam urgentemente desse toque da abundância divina. Um relacionamento quebrado que só sobrevive, mas não floresce. Um trabalho que consome, mas não inspira. Uma mente que se enche mais de dúvidas do que de esperança. Cristo quer tocar cada uma dessas áreas e preenchê-las com vida verdadeira. Não uma vida perfeita, mas uma vida com propósito. Uma vida com direção. Uma vida onde a dor faz sentido, as quedas têm redenção e os dias comuns se transformam em milagres diários. Mas para viver essa abundância, você precisa acordar todos os dias com essa expectativa. Não se conforme com a mediocridade quando você foi chamado para a plenitude. Não se acostume a apenas sobreviver quando há um rio de vida disponível para você. Desenvolva uma mentalidade de abundância. Espere que Deus faça coisas grandes. Creia que você não está limitado pelo que vê, mas sustentado pelo que Ele disse. E o que Ele disse é claro: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância não é só para você. É para que você abençoe outros, para que você ame além do esperado, para que sirva a partir da plenitude, não do cansaço, para que seja um canal de graça, paz e esperança em um mundo que tanto precisa. A vida abundante não se guarda, ela se reparte, ela se multiplica quando é compartilhada. Então hoje eu quero te convidar a fazer esta pergunta: você está vivendo a vida abundante que Cristo veio te dar ou está apenas sobrevivendo? Porque se você só está respirando, mas não está vivendo, hoje pode ser o dia de começar uma nova história. Uma história de plenitude, de transbordamento, de propósito. E tudo começa quando você decide acordar com Deus em primeiro lugar. Porque quando Ele é o primeiro, todo o resto encontra seu lugar e a vida finalmente começa a ser vida em abundância. Cada dia começa com uma escolha silenciosa. Você vai dar a Deus o primeiro ou o que sobrou? Você já viu ao longo desta mensagem. Quando você acorda buscando a voz dele, não muda apenas o seu humor, muda a sua realidade. A ansiedade perde força, o medo recua, as prioridades se organizam e suas decisões fluem a partir da paz e não da pressão. Porque onde Deus é o primeiro, o caos se transforma em propósito e o impossível se torna possível. Então, amanhã, quando abrir os olhos, antes de olhar o celular, antes de pensar nas tarefas, respire fundo e lembre-se desta verdade. Deus não espera perfeição, Ele espera intenção. Ofereça a Ele os seus primeiros pensamentos e Ele cuidará do resto. E se esta mensagem tocou algo dentro de você, não guarde só para si. Compartilhe, comente e junte-se a milhares que decidiram começar seus dias com o único que nunca falha: a presença de Deus. Que suas manhãs nunca mais sejam as mesmas, porque agora você sabe que quando Deus é o primeiro, tudo muda.